Em princípio, a análise dos conceitos de comunicação e divulgação científica remete às seguintes indagações. A comunicação científica e a divulgação científica se confundem? Ou seja, podem ser consideradas como expressões ou conceitos que designam o mesmo objeto? Porém, se compreenderem realidades que não se sobrepõem, quais são, então, suas características distintivas? Segundo o próprio autor, a comunicação científica diz respeito à transferência de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações e que se destinam aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento, ou seja, ela visa a disseminação de informações especializadas entre os pares, com o intuito de tornar conhecidos na comunidade científica os avanços obtidos em áreas específicas ou a elaboração de novas teorias ou refinamento das existentes. Já a divulgação científica compreende a utilização de recursos, técnicas, processos e produtos para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo, tendo, portanto, uma função primordial: democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer condições para a chamada alfabetização científica, contribuindo, portanto, para incluir os cidadãos no debate sobre temas especializados e que podem impactar sua vida e seu trabalho. Assim, esse texto traz uma descrição e análise dos traços que distinguem a comunicação científica da divulgação científica, pois, embora os respectivos conceitos exibam características comuns, eles pressupõem, na prática, aspectos e intenções bastante distintos. Sobre essa perspectiva, o texto também discute sobre elementos fundamentais, como perfil do público, nível de discurso, natureza dos canais ou ambientes utilizados para sua veiculação e a intenção explícita de cada processo em particular. O perfil do público. O público difere, fundamentalmente, nos processos de comunicação e de divulgação científica. No primeiro caso, a comunicação científica está identificada com os especialistas, ou seja, pessoas que, por sua formação específica, estão familiarizadas com os temas, os conceitos e o próprio processo de produção em ciência e tecnologia. No segundo caso, a divulgação científica é, prioritariamente, um não iniciado, quer dizer, não tem, obrigatoriamente, formação técnico-científica que lhe permita, sem maior esforço, decodificar um jargão técnico ou compreender conceitos que apoiam o processo singular de circulação de informações especializadas. Assim, ela se destina não só àqueles que possuem conhecimento sobre as áreas divulgadas, como também aos leigos, sendo que ela vem com o objetivo de popularizar a ciência. Portanto, seu público é composto tanto por aqueles que compreendem as particularidades do método científico e não ignoram o fato de que a produção científica está apoiada num processo cumulativo que se refina ao longo do tempo pela ação daqueles que a protagonizam, ou seja, os pesquisadores e cientistas, como também por aqueles que possuem uma percepção difusa, composta por uma série de equívocos, como de imaginar que ciência e tecnologia não se viabilizam de maneira contínua, mas que progridem aos saltos a partir de intuições de mentes privilegiadas. Este tipo de crença confere à ciência e tecnologia uma aura de genialidade que contribui para nublar a infraestrutura que lhe dá suporte e sem a qual ela se torna cada vez mais inviável. Evidentemente, o ensino formal da ciência favorece essa percepção ao destacar em sua história indivíduos absolutamente privilegiados, os cientistas geniais, e não o processo particular de produção, que muitas vezes aniquila as individualidades.
Além disso, os meios de comunicação de massa ajudam a reforçar esta perspectiva, porque contemplam seus avanços anunciando-os muitas vezes com sensacionalismo e mostrando apenas resultados de pesquisa e descobertas de grande impacto. Portanto, a divulgação científica é destinada a todos, porém ainda há uma barreira nessa tentativa de diálogo da ciência com a população leiga. Essa barreira é a linguagem. O nível do discurso. A comunicação científica e a divulgação científica apresentam níveis de discurso diferentes, em acordo com as singularidades do público-alvo prioritário. A partir dessa perspectiva, percebemos que a comunicação científica não precisa fazer concessões em termos de decodificação do discurso especializado, porque, implicitamente, acredita-se que seu público compartilha os mesmos conceitos e que, portanto, o jargão técnico constitui patrimônio comum. A divulgação científica, por sua vez, está tipificada por um panorama bem diverso, visto que o público leigo, em geral, não é alfabetizado cientificamente, portanto, sua compreensão sobre ciência e tecnologia é comprometida. Assim, o público leigo sente dificuldade para acompanhar determinados temas ou assuntos, simplesmente porque eles não se situam em seu mundo particular, e por isso não conseguem estabelecer sua relação com a realidade específica em que se insere. Consequentemente, em contraposição ao processo da comunicação científica, o processo de divulgação deve passar por uma decodificação ou recodificação do discurso especializado. Porém, isso poderia penalizar a precisão das informações. Devido a isso, há na divulgação científica um embate permanente entre a necessidade de manter a integridade dos termos técnicos e conceitos para evitar leituras equivocadas ou incompletas e a exigência de se estabelecer efetivamente a comunicação, o que só ocorre com o respeito ao conhecimento restrito da audiência. A natureza dos canais. A comunicação científica e a divulgação científica se viabilizam a partir de canais ou veículos que também exibem características distintivas bem definidas. A comunicação científica está presente em círculos mais restritos, como eventos técnicos científicos e periódicos científicos. Contudo, embora existam congressos ou publicações especializadas com um número significativo de interessados, ela não consegue reunir, pela própria limitação de acesso dos canais ou veículos, a mesma audiência da divulgação científica, que, por sua parte, pode contemplar audiência bastante ampla e heterogênea, como no caso dos programas veiculados na TV aberta brasileira, que potencialmente atingem milhões de telespectadores. Divergência de intenções. A comunicação científica e a divulgação científica têm ainda intenções distintas. Enquanto a comunicação científica mobiliza o debate entre especialistas como parte do processo natural de produção e legitimação do conhecimento científico, a divulgação científica busca permitir que pessoas leigas possam entender, ainda que minimamente, o mundo em que vivem e, sobretudo, assimilar as novas descobertas, o progresso científico, com ênfase no processo de educação científica. Pontos de convergência. Estas características distintivas entre comunicação científica e divulgação científica não impedem, no entanto, que apresentem vários pontos de contato. Alguns negativos, afinal, ambos são alvos de interesses extracientíficos, como interesses comerciais, políticos e militares. Há também as fraudes envolvendo muitas vezes os setores industriais que buscam manipular a divulgação de resultados de pesquisa em revistas científicas ou mascarar intenções em revistas informativas ou jornais de grande circulação. Outros positivos, como a possibilidade do acesso à comunicação científica, que tem sido bastante favorecido pelas novas tecnologias, que estimulam e potencializam a implantação de ambientes que reúnem número significativo de periódicos, disponibilizando gratuitamente seu conteúdo integral,
Um exemplo disso é o portal Scientific Electronic Library Online. Outro sim, tem sido cada vez mais comum a parceria entre jornalistas e pesquisadores na produção de textos ou reportagens para determinadas publicações, particularmente sob a responsabilidade de entidades científicas, universidades e institutos de pesquisa. Um exemplo disso é a revista Pesquisa FAPESP. Hoje, é possível vislumbrar outras iniciativas que contemplam a parceria entre comunicação e divulgação científica e, mais especificamente, a relação entre cientistas ou pesquisadores e jornalistas ou divulgadores. É o que ocorre com o curso de especialização em jornalismo científico do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas, que define suas vagas anuais de forma equilibrada entre as duas atividades, incentivando o contato e a troca de experiências. Além disso, alguns espaços da mídia brasileira têm sido ocupados por pesquisadores que já evidenciaram sua competência na interação com o público leigo, dentre eles os quais citamos Marcelo Gleiser, um físico brasileiro, e Fernando Reinach, biólogo. Problematizações necessárias. Sobre a comunicação científica e a divulgação científica, advêm dois aspectos que podem ser considerados de imediato. O primeiro diz respeito à divulgação científica, pois não podemos aceitar a tese de que ela tem como objetivo a alfabetização sem primeiro considerar o que significa entender a ciência e qual é o objetivo implícito nisso. Afinal, a divulgação científica não pode se encerrar na mera enunciação unilateral de dados e processos, mas deve abrir espaço para aproximação e diálogo. Por fim, o segundo aspecto se relaciona à comunicação científica ao questionar sobre a existência de níveis de segmentação na própria comunicação científica. Ou seja, mesmo entre os especialistas, há diferenças entre os campos de conhecimento e, portanto, incompreensão de temas específicos sobre os quais não possuem domínio. Para tanto, faz-se necessário o uso das temáticas multidisciplinares, que, como o próprio nome indica, abrangem um campo de conhecimento maior e, portanto, têm uma audiência mais eclética. Ademais, a discussão aqui empreendida sobre aproximações e rupturas entre comunicação científica e divulgação científica precisa ser continuamente retomada, superando as instâncias iniciais de análise que focam sua definição ou seu conceito.